Olá para você! Está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje é Julho das Pretas, ancestralidade e política. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muitíssimo prazer duas mulheres pretas, potentes e politizadas. Aqui ao meu lado, Luciana Mota, servidora pública estadual, assessora de planejamento e gestão na Secretaria de Política para as Mulheres, comunicadora social, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça, NEIM UFBA. Muito bem-vinda, Luciana. Muitíssimo obrigada. É sempre uma honra estar aqui. Ai, a honra toda nossa. E também aqui comigo ela, Mabel Freitas, é mulher preta, feminista, antirracista, pós-doutora em educação pela USP, doutora em difusão do conhecimento pela UFBA, membro da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, membro do Fórum Permanente de Violência contra a Mulher da Universidade Corporativa Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, professora universitária, consultora, formadora pedagógica, palestrante e organizadora de eventos, livros e periódicos sobre raça e gênero. Muito bem-vinda, Mabel. Muito obrigada, Michele, pelo convite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E eu estou aqui ansiosa, porque eu sei que o que vai ter de conteúdo nesse programa aqui de hoje, minha gente. Ave Maria, você sabe o que é o movimento Julho das Pretas? Olha só, de acordo com o portal Educa Mais Brasil, o Julho das Pretas foi criado em 2013 pelo Instituto Odara, Instituto da Mulher Negra, aqui em Salvador, na Bahia. A iniciativa tem como objetivo celebrar a luta e as conquistas das mulheres negras, além de conscientizar a sociedade sobre a importância do combate ao racismo e sexismo. O nome Julho das Pretas foi escolhido em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado em 25 de julho. Essa data marca a resistência das mulheres contra o colonialismo, a escravidão e o racismo. E o movimento Julho das Pretas é celebrado em todo o Brasil. Apesar de foi criado aqui na Bahia, mas ganhou aí o país inteiro com uma série de atividades que tem o objetivo de dar visibilidade às mulheres negras, suas histórias e lutas. E aí eu venho aqui iniciando esse bate-papo aqui com vocês. Qual é a importância, Luciana, de ter esse mês para celebrar esse movimento, né? E do próprio movimento? Eu acho que é o resgate, primeiro, da nossa ancestralidade. É importante que todas as vezes que a gente trate desse tema, a gente lembre e faça memória das mulheres negras que construíram, que tentaram silenciar e não conseguiram, e que aí nos permitiu chegar até onde nós estamos chegando e ainda onde nós vamos chegar. A importância é diversa, né? E eu gostaria de pontuar que quando a gente fala no Instituto Odara, quando a gente fala no Julho das Pretas, no Julho das Mulheres Negras, a gente lembra de Valdeci Nascimento, que foi a primeira superintendente de política para as mulheres do governo do Estado da Bahia. A superintendência, ela nasce dentro da CEPROME, na primeira gestão do governo Wagner, e ela foi a nossa superintendente, desbravou para as mulheres negras, desbravou para as mulheres negras lésbicas, para as mulheres trans. E quando a gente está no seio da nossa sociedade, nos movimentos sociais, discutindo o empoderamento dessas mulheres, a gente lembra dessas desbravadoras. Então, eu queria fazer esse início, já que a gente lembrou do Instituto Odara, de Valdeci Nascimento, nossa primeira superintendente de política para as mulheres no Estado, e que é onde eu gostaria de centrar a minha fala, que é a partir das políticas públicas, considerando a presença magnífica de Mabel, que vai nos trazer dados importantíssimos. Eu quero traçar e centrar o nosso debate dentro dessa possibilidade que o governo tem enquanto responsabilidade para mudar a vida das mulheres negras. Maravilha. Mabel, Luciana já tocou em vários aspectos aí que a gente vai destrinchar ao longo do programa, mas a gente voltando aí a essa questão da importância do julho, não é apenas um mês, tem que ser o ano todo, todos os dias, mas ter um mês é emblemático. E a outra coisa também, a gente trazer à tona, e a gente vai fazer isso durante todo o programa, nomes de mulheres pretas que precisam ser lembradas, né? Bem, falar do Julho das Pretas é falar de nós, é olhar para o espelho e olhar para um espelho ancestral. Muitas vezes, quando a gente fala de Julho das Pretas, parece que as mulheres pretas estavam adormecidas
E elas não estavam invisíveis, elas estavam invisibilizadas. Então, todas as vezes que a gente saúda cada mulher preta que veio antes, a gente sabe que foi ela quem conseguiu dar o primeiro grito. Então, tem um poema, por exemplo, da Conceição Evaristo, que é uma ancestral viva, que ela fala: a voz da minha bisavó ecoou, a voz da minha avó ecoou, a minha voz ecoou, a voz da minha filha já ecoa e ecoará. Então, as nossas vozes precisam reverberar em outros espaços, mas não deixar de dizer: olha, se hoje eu tenho vez e voz, eu preciso saudar as que vieram antes. Então, eu saúdo todas as mulheres pretas que são minhas ancestrais. E hoje, para estar enquanto pós-doutora, eu certamente tive mulheres pretas que falaram: eu não vou permitir que eu fique sem estudar. Eu preciso estar próximo ao saber, eu preciso que os meus saberes sejam respeitados e não deslegitimados. Ali também é um lugar que eu preciso, quero e devo ocupar. Com certeza. Maravilha. Olha só, vou trazer mais dados aqui para você. Olha, o recente censo agora do IBGE 2022 colocou que 55,5% da população se identifica como preta ou parda. Na América Latina e no Caribe, 200 milhões de pessoas se identificam como afrodescendentes. No entanto, a população negra é a que mais sofre com a pobreza. E aí, vou voltar para você, Mabel. Por que essa realidade ainda? Parece que a gente vem historicamente buscando um combate disso, mas os números mostram que, embora tenha tido avanços, a realidade não muda efetivamente. Lamentavelmente, a herança colonial é muito presente. Então, parece que faz muito tempo, mas não faz. Então, quando a gente fala em uma lei áurea, supostamente, que aboliu a escravidão, e eu falo de pseudo-abolição, a gente fala de uma lei que, lamentavelmente, não pensou nos nossos direitos civis, políticos e sociais. Então, se hoje a gente tem esse número que você trouxe, e eu realmente acredito que ainda haja aí uma subnotificação a pessoas que não se identificam como pretas e pardas, a pessoas que falam: não, eu não faço parte dessa população negra, eu prefiro ter passabilidade porque a minha pele é mais clara, porque o meu cabelo está alisado. Então, é muito mais tranquilo viver em sociedade quando eu me distancio daquele contingente que é visto como uma massa supostamente inimiga da sociedade. E é por isso tanto encarceramento, e é por isso tantas vezes que a gente fala em, por exemplo, mortes, né, em genocídios. Então, quando a gente fala de direitos civis, políticos e sociais violados, a gente fala da herança colonial. Quando assinou a Lei Áurea, aquela lei não pensou no pós. Então, não voltamos ao continente mãe, já estávamos aqui, permanecemos aqui em situação de subalternidade. Então, lamentavelmente, a moradia, a educação, a saúde, o direito ao trabalho e o próprio direito à vida, ele não é respeitado. Então, está na Constituição que todos somos iguais. Eu digo que o artigo 5º, eu sei que tem que ler como número ordinal, eu coloco em cardinal e chamo de artigo 5, para fazer um trocadilho e dizer que ele é um artigo cínico. Sim. Porque, na verdade, sabemos que nós, pessoas que temos na pele a cor da noite, não somos iguais. A gente pode ter título, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter a roupa de marca, a gente pode estar completamente grifado com um carro super caro, ainda assim desconfiarão da nossa presença naquele espaço. Eu lembro de você contando aí, eu estava me lembrando de um relato de uma consuleza, né, francesa, me fugiu aqui o nome dela agora, gente, e ela coloca isso, que ela, assim, eu consigo andar tranquilamente na França, em alguns lugares, mas aqui no Brasil, quando eu ando no Carrefour, eu sinto um segurança me acompanhando. É como se ela tivesse o tempo inteiro, como se não, ela está ali sofrendo um racismo estrutural e estruturante que precisa ser quebrado. Luciana, aí a gente trouxe o dado de pobreza. Isso ainda se intensifica mais se a gente fizer um recorte na mulher negra. Então, o que você consegue perceber de avanços que o poder público tenha tomado nesses períodos todos para combater essa pobreza, principalmente nesse viés da mulher negra? E o que pode mais ser feito? Eu acho excelente essa pergunta e foi uma pergunta que me perseguiu de ontem para hoje enquanto poder público, nesse lugar, enquanto mulher negra. A gente se pergunta o tempo inteiro quais as mudanças efetivas estão chegando nas nossas beneficiárias negras no ambiente rural e no ambiente urbano, nos lugares rurais e nos lugares urbanos. Eu me recordo que quando nós construímos o plano plurianual, né, que é a nossa carta orçamentária até 2027, nós nos preocupávamos de que política vai dar conta da realidade que as mulheres negras vivem na Bahia. E nós estamos dentro do eixo, que é o eixo de gênero,
de promoção da igualdade racial, gênero e povos e comunidades tradicionais. Então, dentro desse eixo, desse plano a médio prazo do governo do Estado, eu não posso me furtar de pensar todos os dias ações para as mulheres negras. Porque isso é uma lei que está posta e eu não posso perder de vista que as ações desenvolvidas na minha Superintendência de Promoção da Igualdade, de Inclusão Socioprodutiva e na minha Superintendência de Prevenção à Violência, as mulheres negras sejam o centro dessa construção. E aí a gente tem um exercício de pensar quais foram os principais problemas que nos levaram a pensar esse compromisso onde as mulheres negras fossem prioridade nesse debate. Nós temos as questões do baixo índice de mulheres no mercado de trabalho. Nós temos alguns problemas que diz respeito à violência política de gênero. Nós temos alguns problemas que diz respeito à própria violência doméstica. Nós temos alguns problemas que estão dentro do debate da política do cuidado, que diz respeito a pensar que o cuidado é feminino. E aí nós somos que cuidamos dos mais velhos, das crianças, dos jovens e que estamos no emprego doméstico. E esses foram alguns problemas onde a gente identificava que as mulheres negras precisavam mudar a história, precisavam mudar os índices, e aí nós focamos o nosso trabalho. Tem sido fácil? Não. Porque a gente entende que não é só uma responsabilidade da Secretaria de Política para as Mulheres. Essa é uma realidade que é transversal, interseccional, interrelacional com as secretarias, né? Trazem alguns parâmetros que eu não posso esquecer de que onde nós estamos, nós temos que fazer, mas não fazemos sozinha. E aí nós lançamos o Programa Especial Elas à Frente. E esse programa especial, ele tem ações e iniciativas de 25 secretarias pensando mulheres e mulheres negras no estado da Bahia. E nós estamos no momento de regulamentar. Como nos disse com muita sabedoria Mabel, doutora Mabel, professora Mabel, os dados, eles ainda são alarmantes. Mas nós estamos nos organizando para que a gente possa também anunciar boas práticas, para que a gente possa anunciar essa inclusão, para que os índices que o PNUD apresentou recentemente, identificando qual é a situação da mulher negra, não seja somente na educação esse avanço, mas em todos os outros aspectos. E aí a gente se desbruça em equipe sempre pensando nessa possibilidade. Nossa secretária Elisângela, nossa chefe de gabinete Aldinha Sena, e todas as vezes que a gente discute esse tema, de um edital que a gente lance, ou até um debate que a gente faça com a UNFPA, não podemos perder de vista que o nosso objetivo é mudar esses índices, que tem piorado. Apesar dos avanços das políticas, tem se pesquisado algumas ações no âmbito cultural que tem feito com que as mulheres negras permanecessem onde elas estão. Tem um dado cultural que é tão forte que mesmo que o recurso que você invista promova mudanças, o dado cultural coloca as mulheres negras no lugar. E aí eu vou querer ouvir a opinião de Mabel. Por quê? Bem, lamentavelmente, as mudanças ocorrem, mas em se tratando de algumas políticas públicas, eu inclusive acho que é um pleonasmo vicioso. É igual entrar para dentro e sair para fora, falar em política pública. Toda política tem que ser pública. Sim. Né? É preciso que a gente tente desvincular. Lamentavelmente, quando a gente fala de presença de mulheres, e quando a Luciana fala, né, toda essa forma dela de falar, toda a performance dela, retoma a um posicionamento político das nossas ancestrais. Então, algumas mulheres são lidas como as mulheres negras são fortes, as mulheres negras falam de uma maneira, eu falei bem, inúmeras vezes usávamos máscaras de Flandres e éramos silenciadas. Quando a gente volta um pouco no tempo, por exemplo, para falar de alguns encontros, algumas reuniões, alguns seminários, nós, mulheres pretas, éramos aquelas que batíamos as portas para poder deixar, para que essas pessoas deixassem a gente entrar. Muitas reuniões aconteceram, a presença estava garantida das mulheres pretas e ainda assim as portas eram fechadas. Ou quando nós entrávamos, nós não conseguíamos falar. Então, o tempo todo, toda essa nossa performance hoje é uma resposta. Estamos sim sendo reativas. E essa realidade não pode ser diferente porque a mulher preta está na base da pirâmide. Então, eu tenho primeiro os homens brancos, eu tenho mulheres brancas, eu tenho homens negros e só por último eu tenho as mulheres pretas. Então, automaticamente, o que chega para a gente chega muito tempo depois. Nossa presença hoje na universidade é garantida, sim, mas sob quais condições? E aí eu sempre relembro a quantidade de estudantes, mães, que estão nas minhas aulas, dia de sábado de manhã,
com os filhos e com as filhas. Então, eu não sei onde estão os maridos, não sei se são mães que criam sozinhas os seus filhos e as suas filhas. Entretanto, a presença da mulher é desse jeito. Durante a pandemia, produzimos muito pouco. Então, inúmeras mulheres deixaram de produzir, a intelectualidade ficou represada nesse sentido, porque ela estava em casa, mas ela tinha que cuidar do filho, do marido, da filha, da mãe. Então, sempre tem outros afazeres. Nós somos atravessadas, hoje está bem na moda, assim, Michele, falar, são muitas camadas, né? Realmente, nós somos atravessadas por muitas questões. Quando a gente fala em interseccionalidade, é porque a mulher preta, é uma mulher preta trans, é uma mulher preta lésbica, é uma mulher preta pobre, é uma mulher preta que é do candomblé, é uma mulher preta que tem alguma deficiência e muitas vezes foca, e mais uma vez, parece que estamos nos mercados seiscentistas, somos as mulheres pretas, não somos. Criando uma homogeneidade e não é. Não. Somos plurais e complexas e a sociedade precisa entender isso, para entender as nossas idiosincrasias e atender efetivamente o que nós precisamos. Maravilha, gente. Luciana, eu sei que a gente tem muito assunto, eu também estou aqui louca para saber mais, mas a gente vai ter que dar um pequeno intervalo, porque a gente fechou esse bloco, mas a gente já volta, tá super interessante, né, gente? Eu também estou achando maravilhoso esse programa de hoje. Isso é Ponto a Ponto Mulher, um intervalo rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Julho das Pretas, Ancestralidade e Política. Fomos para o intervalo, Luciana querendo comentar sobre o assunto. E Mabel falava dessa questão da pluralidade, da complexidade da mulher negra e você queria complementar, Luciana. É porque quando a gente pensa nessa possibilidade de ter ações específicas e efetivas para as mulheres negras na base dessa pirâmide, a escuta é algo fundamental. E dentro dessa diversidade, dentro dessa pluralidade que a gente também trata quando a gente pensa esses recursos, de que forma que eles vão ser aplicados, nós precisamos entender o contexto que essa mulher negra se encontra, a realidade em que ela está inserida. É efetivamente algo que vai trazer uma mudança para a vida dela e dos seus e das suas? E aí, essa é uma responsabilidade do Estado, não pensar que está realizando algumas ações a partir do lugar que nós nos encontramos nos nossos gabinetes e escritórios e que a gente, de fato, vai atingir as mulheres em suas amplas necessidades. E nós temos primado muito na escuta dos territórios, eu acho que isso foi colocado como uma metodologia muito bem exitosa, que foi algo exitoso do governo, que era ouvir as mulheres no território. Porque você tem a possibilidade de, a partir dessa demanda, você fazer políticas com mais qualidade. E de alcançar justamente essa complexidade, e essa aí, identidade. é o caminho para essa pergunta inicial que você fez, mas por que a gente não tem mudado esses índices? Essa hegemonia vai ter resultado como? Um edital que eu tenho um objeto tão amplo vai mudar de que maneira a vida daquela mulher marisqueira, daquela mulher quilombola, das mulheres ciganas, das mulheres indígenas, né? E eu acho que se eu tenho um dado cultural que nos coloca nesse lugar de subalternidade, eu tenho que entender o contexto que essa mulher está inserida para, de fato, provocar as mudanças que a gente almeja. O desafio está aí. Políticas e gestores que se comprometam com essa pauta, respeitando o lugar que essa mulher se encontra. Perfeito. Que essa mulher negra se encontra. Perfeito. Vou trazer mais um dado aqui para você. Olha só, de acordo com o portal da Agência Brasil, o Atlas da Violência, publicação do Instituto de Pesquisa do IPEA, aponta que a taxa de homicídios para mulheres negras cresceu no país 0,5% entre 2020 e 2021. Gente, em 2021, 2.601 mulheres negras foram vítimas de homicídio no Brasil. Esse número representa 67,4% do total de mulheres assassinadas. Também corresponde a uma taxa de 4,3 vítimas para cada população de 100 mil. Trata-se de um índice 79% superior ao das mulheres não negras. Mabel, além dessa publicação, nessa publicação ela traz mais um dado além desse, que é o seguinte: aferiu que duas pessoas com as mesmas características, escolaridade, sexo, idade, estado civil, que moram no mesmo bairro, sendo uma negra e uma branca,
a negra tem 23% mais chances de ser assassinada com relação à pessoa branca. Isso é terrível. Fruto de quê? Bem, mais uma vez eu retomo essa colonialidade. É uma herança histórica, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Júlio das Pretas, a gente fala de Teresa de Benguela. A gente fala de uma representação preta dentro de um quilombo, né? Um quilombo lá do Mato Grosso chamado Quariterê, também conhecido como o quilombo do piolho, né? E é importante que a gente pense efetivamente que liderança é aquela e o que é que ela fez. Observe que Teresa de Benguela foi uma das mulheres. Quantas outras mulheres estavam ao lado dela? Quantas ela liderou? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma mulher hoje, uma mulher preta, que sofre essas condições que nós atravessamos, e eu digo assim, ainda que eu more em um outro bairro que tenha uma maioria preta, eu ainda não estou blindada. E se eu moro em um bairro e a maioria é branca e eu sou uma mulher preta, eu também corro risco. Então, é muito difícil para a gente falar sobre isso sem a gente lembrar desses atravessamentos que são atravessamentos seculares. Quantas mulheres pretas, efetivamente, o que é que elas fizeram? Talvez se a gente se inspirasse no legado delas, a gente hoje tivesse menos problemas. Talvez quando hoje você vê uma reitora falar com toda uma altivez, você não dissesse, olha que preta metida, porque você não sabe o que é preta metida, porque toda preta que você viu, ela estava na cozinha, ela estava limpando, então para você, ombros caídos, olhar para o chão, era natural. Então quando você vê uma mulher preta com a coluna inteira, Ereta. é difícil para você entender, poxa, mas ela é metida, ela não é metida, ela tem altivez, ela é líder e a gente precisa entender que as presenças precisam estar lá. Então, são poucas reitoras negras nas universidades públicas que nós temos, são poucas mulheres liderando em empresas privadas, em empresas públicas, no próprio poder público, dentro da política, a gente tem poucas mulheres. Então, ou eu tenho pessoas aliadas, que eu também concordo, inúmeras pessoas brancas são aliadas, inúmeras pessoas antirracistas também não têm na pele a cor da noite, e é importante que a gente esteja do lado delas e que elas possam, de alguma maneira, nos ouvir. Porque ser aliado é uma coisa, mas aí precisa entender que as protagonistas somos nós. Então, as nossas falas, elas precisam reverberar dentro desses espaços. Não dá para a gente pensar em quando é que isso vai mudar? Quando a gente entender que o corpo preto é uma majestade que chega perto de você. Quando eu entendo que Teresa de Benguela era uma majestade, talvez veio de lá da África, do porto de Benguela, lá em Angola, quando eu começo a pensar, olha, chegou uma rainha de lá, aqui ela foi escravizada, mas toda a engenhosidade de uma rainha, toda a competência de uma liderança africana chegou aqui e deu um show do que é estratégia. E é preciso que a gente entenda sobre isso. Com certeza. Você falou em Teresa de Benguela, o que aconteceu? Nossa equipe foi às ruas para saber do povo se eles têm em mente 3 referências de mulheres pretas, famosas ou não, e quais são elas. Bora conferir. Cite 3 mulheres negras, anônimas ou famosas, que você tem como referência e por quê? Patrícia Kelly, minha amiga, Preta Gil e Alcione. Patrícia Kelly porque é uma amiga e irmã e eu conto com tudo nessa vida. Preta Gil pela garra que ela teve, pelo câncer que ela sofreu. E Alcione pelas músicas que eu me identifico muito. Gosto muito delas. A Aide, entendeu? Por ser minha amiga, minha irmã. Thaís Araújo, Preta Gil e eu mesma, porque acho que são mulheres guerreiras que assumem suas ancestralidades, não é isso? E, enfim, porque eu tenho afinidade com elas. Tem a Margareth Menezes, que é uma referência de luta negra. Tem a Olivia Santana, que já vi lutas muitas, e outras mais, entendeu? E nós temos que pensar que ser negro é estar na Bahia, com esse preconceito ridículo que a gente realmente já não suporta mais de tanta besteira nessa Bahia, né? A primeira mulher que eu tenho referência é minha mãe, porque eu já sofri muito bullying, racismo, então eu acho que não vai ter 3, mas eu acho que ela, para mim, serviu de um papel fundamental para eu hoje me amar e me aceitar. Primeiramente, minha mãe, né? Só por ser minha mãe já é o principal motivo. A segunda, Tia Mar, que é daqui, Salvador, que é uma referência, acho que não só para mim, mas para todas as mulheres negras. E a cantora Isa, eu vou falar mais simplesmente pela beleza, né? Porque ela é maravilhosa. A primeira, Glória Maria.
Eu tenho a Maju Coutinho, que é a jornalista, a Cheryl Menezes, temos a Margarete, né, que é a ministra da Cultura e é cantora aqui na Bahia. São referência entre tantas outras mulheres, né, dos grandes centros, do subúrbio, da periferia. Temos mulheres assim inteligentíssimas, inspiradoras, batalhadoras e que são assim referência, né, para nós. Olha só, gente, gostei muito. Sabe o que me chamou a atenção? Eu queria que a Luciana também comentasse. A maioria falou primeiro alguém próximo. Isso é muito importante. Verdade. Que demonstra que com uma posição daquela tia, daquela mãe, daquela pessoa que está muito próxima, ela vira uma referência. E uma outra coisa que me chamou a atenção, eu já vou jogar aí para vocês também comentarem, o fato de alguns só tenham essa referência. Então, às vezes, a ausência de você enxergar aquela heroína preta, aquela médica, aquela pessoa, aquela mulher líder preta, tem poucas ainda nesse espaço de visibilidade, faz com que algumas não tenham logo na mente aquela referência. Luciana. Eu fico pensando o quanto negaram a nossa história, né? Negaram o nosso caminhar. Nós estávamos presentes, nós estávamos lá, nós estamos aqui. Negaram isso. E contar uma história na ótica do colonizador fez com que muitas mulheres negras, referências do local e da referência nacional ou territorial, não se apresentasse na fala de muitas mulheres. A gente tem diversas, a gente tem Mabel, a gente tem muitas mulheres. E isso é fato de se comemorar. Mas a questão da família é muito importante, dessas mulheres da família, dessa rede de mulheres negras de terreiro, de comunidades de terreiro. Essas mulheres no urbano, no rural. Isso é de fundamental. Eu me recordo da pessoa que minha mãe foi, das mulheres da minha família. Aproveite e cite 3 mulheres para você como referência. Eu tô me lembrando hoje aqui de Grada Quilomba. Grada, ela trouxe um debate esses dias muito importante para a gente em local de decisão. Estão exigindo tanto de nós que estão nos desumanizando. Grada tem dito isso. A gente tem sempre provado competência, responsabilidade, possibilidade de mudança, mais do que qualquer outras pessoas. E isso nos aproxima quase de que pessoas vai desumanizando. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Nós queremos respeito, nós queremos construir do mesmo modo que outras pessoas constroem e que sejam olhados de maneira digna nessa construção e que também seja sujeito dessa construção reconhecido como parte dessa reconstrução. E isso tem causado o cansaço de muitas mulheres negras. Isso tem gerado um debate de que até quando nós vamos aguentar determinadas situações, para provar que também nós somos capazes e que não é o lugar na base da pirâmide o nosso lugar. Né? É sempre tendo que reafirmar. Isso, reafirmar. Isso é cansativo. Mabel, então, desculpe também. Essa rede que elas tratam aí é a rede que nos humaniza. É a rede que nos fortalece, né? E aí eu lembro de outra grande mulher tratando um pouco desses dados da violência, que me marcou na minha trajetória de ativista do movimento de mulheres negras e hoje, que eu já tenho algum tempo como servidora, que é Beatriz Nascimento, né? Beatriz Nascimento marca muito a minha convicção do ativismo, marca muito o meu lugar na construção de uma sociedade onde as mulheres negras sejam dignificadas. Mabel, o que você achou aí da opinião do povo, das mulheres e também as suas 3 mulheres referências, mulheres pretas, e por quê? É muito triste, né, ouvir, porque se alguém me fizesse uma pergunta dessa, desde que você lançou a pergunta, eu estou aqui calculando quem eu vou escolher, porque são tantas estrelas na grande constelação Azeviche e, lamentavelmente, por exemplo, olha quais são as referências das pessoas, as que estão na mídia. Então, citaram cantoras, citaram políticas, citaram atrizes, não citaram as médicas, não citaram as acadêmicas, não citaram as pessoas que estão nos bastidores fazendo revolução. Então, aqui eu realmente gostaria de citar outras pessoas que são referências e quem ainda não conhece precisa conhecer.
a médica Jurema Werneck, que é uma intelectual preta, brilhante. Nós, acadêmicas, lemos e bebemos nessa fonte que jorra saberes e a gente precisa conhecer essa mulher. É preciso conhecer mais uma ancestral viva chamada Sueli Carneiro. Eu tive o privilégio de ser top 5 do Prêmio Jabuti. Cheguei na portinha, quase ganhei o Prêmio Jabuti. E lá ela era homenageada. E quando ela passou, ela falou maravilhosa. Eu falei, zerei o cronômetro da minha vida. Porque havia poucas autoras pretas e a Sueli Carneiro estava lá. E ela fez questão de passar por cada uma de nós e homenagear e celebrar. Né? E ela sabe que ela abriu portas para a gente. Tem uma filósofa, para mim, a maior filósofa negra da contemporaneidade. A gente precisa ler essas pessoas e conhecer. E a terceira mulher que eu preciso trazer é uma mulher que não está aqui mais neste mundo conosco, mas que a gente precisa efetivamente reverenciar, que é aquela que certamente disse para cada uma, para pensar no que é que a gente precisa fazer a partir de quando a adversidade nos toca, que é, com certeza, a grande heroína da Bahia, chamada Maria Filipa. Não dá para a gente falar em Júlio das Pretas, em independência do Brasil na Bahia, e eu sempre digo, a Maria Filipa que habita em mim, saúda a Maria Filipa que habita em você, porque tem uma guerreira represada que precisa desaguar. A gente precisa exalar a africanidade, a gente precisa transpirar a ancestralidade. Então, não é possível que as mulheres pretas que fazem revolução e não estão dançando TikTok, e não estão cheias de seguidores e seguidoras no Instagram, não estão gravando vídeos no YouTube, elas também são grandes estrelas para serem homenageadas. Então, é uma pena falar, tem poucas. E quanto a minha mais próxima, que maravilha saber que a mãe é uma referência, a Dinda, a avó, a prima, a afilhada, mas também é preciso entender que aquelas lutas foram lutas muito próximas. E eu preciso entender que aquelas que não chegaram ainda até mim, elas precisam também do meu aplauso. Alguém precisa apresentar. E nós, enquanto militantes, estamos aqui para fazer isso. Exatamente. Olha só, por falar em Maria Filipa, o programa anterior a esse, sobre a independência, as heroínas, né, a importância da mulher na independência do Brasil na Bahia, fala muito da história de Maria Filipa. Se você quer conhecer um pouco mais, vá lá no YouTube, ó, e veja o Ponto a Ponto Mulher da semana passada. O intervalo é rapidinho, não saia daí não. Ponto a Ponto Mulher, volta já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Júlio das Pretas, ancestralidade e política. Gente, olha só esse dado. De acordo com o site Politize, após muita luta do movimento negro, a lei número 12.711 foi promulgada em 29 de agosto de 2012. A lei de cotas garante a reserva de 50% das vagas das universidades e instituições federais de ensino técnico de nível médio para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de escola pública. No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.723, que traz regras que reformulam a lei de cotas. A nova legislação torna permanente a reserva de vagas nas universidades federais e instituições de ensino técnico de nível médio federais para negros, indígenas, pessoas com deficiência, estudantes de escolas públicas e agora também para quilombolas. Aí eu vou para você, Luciana. Qual é importante a relevância da lei de cotas para permitir, né, o acesso da mulher negra à educação? A importância ela é absoluta, ela é total. Apesar das pessoas questionarem, nós vamos defender sim, porque existe uma lacuna pós-falsa abolição, que nos tiraram todos os direitos de acessar aquilo que temos direito. Então, a lei de cotas, ela ameniza uma dívida histórica. É uma das políticas de reparação que a gente mais tem que sustentar até quanto seja necessário. E ela, de fato, modificou o retrato da educação no Brasil, da educação superior no Brasil. E a gente não só discute esse acesso, mas também discute a permanência. E discute a possibilidade de novas Mabéis, né? De termos mulheres nesse lugar, reitoras. E então, a lei de cotas, ela é defendida e ela deve ser
qualificada e ela deve ser respeitada, deve ser seguida, porque esse é um dos grandes problemas daquilo que a gente traz dentro do bojo da política pública. É a existência desse conjunto de possibilidades que não é divulgado, que não é implementado e que, sobretudo, não é acompanhado e monitorado. Então, em alguns lugares, podem haver a possibilidade de não ser implementado. E nós temos que estar vigilantes, tanto do ponto de vista do movimento social organizado, como do ponto de vista da política, que, de fato, tem que chegar aonde ela deve chegar. E isso mudou a realidade das mulheres. Isso mudou a realidade das mulheres negras. Mas a gente ainda precisa pensar de que maneira essa permanência deve ser efetivada. Mabel trouxe aqui na fala dela que ela dará aula com meninas, com mulheres com crianças. Onde está esse pai, a gente não sabe. Mas as mulheres não querem desistir. E elas não estão desistindo. E os últimos indicadores, os últimos dados, as últimas pesquisas apontaram que nós crescemos de maneira exitosa na educação. Mas nós queremos crescer de maneira exitosa em outras áreas. Mabel, qual é o balanço que você faz desses pouco mais, né? Quer dizer, 12 anos, né? Pouco mais de uma década da política de cotas. Qual é o balanço? Quais são os avanços que você enxerga? Eu, infelizmente, não passei por essa política pública, né? Eu sou um pouco mais velha, mas todas as vezes que eu faço qualquer seleção, eu faço questão de me declarar cotista, porque eu quero que a cotista tire a nota mais alta. E as pessoas fazem questão de me tirar depois, falam, não, mas aí você vai concorrer. Eu falei, eu quero deixar claro que eu sou preta, para entender que, graças a essa política, a gente tem avanços, sim, exponenciais. Luciana já trouxe esse ponto e eu acho importante reforçar. Não tem só de falar de política de cota, entrou e permaneceu, porque inúmeras pessoas entram. Inúmeras empresas hoje, cotas para as mulheres. Aí as mulheres ingressam e depois veem que não vão ter condições de lidar com tantas demandas e com a sua vida pessoal. Cotas para ingressar no serviço público, maravilhoso. E como é que está essa manutenção? Então é importante que quando a política seja criada, ela seja avaliada, monitorada e, se preciso, alterada. Eu acho que já passou do momento de a gente revisitar esta lei importantíssima e todas as atualizações que hoje tem. Então, por exemplo, hoje na FUNAI tem cota para indígena, o que eu achei maravilhoso. Porque imagine todo mundo branco na FUNAI, todo mundo preto na FUNAI, cadê os indígenas na FUNAI? Então, claro que, né, como dizem, nada é sobre nós sem nós, então precisamos ter cota para indígena. Agora, de que maneira essa cota está sendo implementada? Porque há indígenas que moram nas suas respectivas aldeias. Então, será que eu tenho alguma observação nesse sentido? Desse deslocamento, dessa alimentação, desse vestuário? Então, muitas vezes a política chega, a gente aplaude, a gente precisa aplaudir, realmente é um avanço significativo. Entretanto, quais condições demos para que essa permanência aconteça? Não tem como a gente entrar na universidade, Michele, e não ser amparado. Porque a gente olha para o lado e as pessoas perguntam o que é que a gente está fazendo ali. Eu desfilava pelos corredores da USP e as pessoas perguntavam, ela é quem? Ela é quem? Que ela abre gabinete, fecha gabinete, faz eventos, faz atividade. Falaram, ela é a doutora da Bahia. Então, estar naquele corredor branco, eurocentrado, hegemônico, é dizer, aqui não é o seu espaço. E aí os seguranças negros esperavam eu pegar o Uber, me perguntavam, e aí, doutora, está precisando de alguma coisa? Nós podemos ajudar, porque eles se identificavam comigo. Então, eu não sei quantas pessoas pretas passavam por ali e cumprimentavam. Eu só sei que todas as vezes que eu volto, eu levo presente para todo mundo. É fitinha do Senhor do Bonfim, é cocada. E as pessoas falam, Mabel chegou, porque eles sabem que eu retornei à universidade. Então, é importante também que essa intelectual seja um intelectual que tem coração, que é humana, que compreende e que, mais do que olhar para aquele igual, porque ele é o meu igual, ele é uma pessoa que herda os estigmas escravistas, só que ele está numa posição de higiene, está numa posição de portaria e eu preciso, mais do que nunca, dizer para ele que se eu cheguei, ele vai chegar e qualquer outra pessoa da família dele. Falando ainda de educação, a gente falou da universidade, mas vamos agora para a educação mais básica, né? A implementação de uma educação antirracista nas escolas. Como é que você enxerga isso? É imperativo, é urgente? E o que isso traz de ganho para essa luta antirracista? Bem, falar de educação antirracista é aquecer meu coração. Eu lancei no ano passado, em novembro, uma obra chamada Educação Antirracista com Gosto de Dendê e Cheiro de Pitanga, Orientações Pedagógicas Negro-Referenciadas. Lançada nesta casa, na Assembleia Legislativa, com auditório lotado, todo mundo ganhou essa obra.
Essa obra está sendo distribuída para os 417 municípios da Bahia. Todos os prefeitos e as prefeitas vão receber. E não tem mais como dizer, eu não vou mais fazer uma educação antirracista porque não é meu lugar de fala. Então, se não for lugar de fala, vai ser lugar de escuta e lugar de execução. E lugar de fala, todos e todas e todes temos. E é preciso que a gente efetivamente veja qual é o seu lugar para que você execute. Não dá para a gente continuar dizendo que o cabelo crespo é um cabelo ruim. Ruim é o seu preconceito. E se a criança entra numa escola e entende que o cabelo crespo da colega é um cabelo que merece respeito, que a cor da pele da colega não significa que ela é uma ameaça para a sociedade, certamente essa criança, quando crescer e se tornar uma pessoa adulta, vai estar contribuindo para uma sociedade diferente. Então, hoje já temos 20 anos da Lei 10.639, que é para a gente promover uma educação antirracista, falar das culturas africana e afro-brasileira. Mas o que fazemos? O professor preto decidiu fazer um projeto. A professora preta decidiu mudar o conteúdo. Eu não posso esperar que as professoras façam isso por iniciativa própria. É uma lei, tem que ser cumprida e é para ontem. Perfeito. Para além da educação, como é que a gente pode estimular a cultura antirracista, Luciana? Quando o Mabel trouxe essa informação, né, do lançamento, que eu parabenizo pela obra, é um excelente material, eu me recordo que o trabalho na base ele é muito árduo, né? Nós temos concepções diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, mas essa lei, para ser cumprida, eu retorno um pouquinho do que eu disse anteriormente, o acompanhamento e o monitoramento. Ela é uma lei que precisa ser cumprida. E a gente percebe que no lugar que as pessoas estão, elas dão ou não a importância devida à aplicação da lei. Então, a gente encontra dificuldades com alguns gestores de escola, com algumas professoras. E a gente também percebe nesse seio do debate da Lei 10.639 uma forte resistência a questões afro-brasileiras, a intolerância religiosa. E isso muitas vezes impactou, logo quando eu comecei a discutir a lei, antes dela existir, enquanto ativista do movimento negro, eu vivenciava isso em Salvador, na região metropolitana e no interior da Bahia. Você veio falar sobre o candomblé? Né? E a gente queria falar um pouco sobre essa história que foi negada. A gente queria introduzir esse debate da autoestima e do respeito a essa criança negra, a esse menino negro e essa sociedade que nesse lugar a gente pode trabalhar de maneira diferenciada. Nós temos um programa na SPM, que é o Oxe Me Respeite nas escolas, e que vai ter um grupo de trabalho intersecretarias para potencializar esse programa. Nós vamos levar o Oxe Me Respeite sempre na perspectiva de gênero e raça, para todas as escolas estaduais, para todos os debates na educação. E a gente tem um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Educação para que, efetivamente, essa legislação tenha a sua aplicabilidade, a sua execução, mas, sobretudo, seu acompanhamento e monitoramento, que eu acho que garante um pouco o sucesso do que a gente tem discutido aqui. Essa é uma pauta muito cara para mim, enquanto mulher negra, num espaço de poder e decisão. Eu sinto todos os dias o quão difícil é estar nesse lugar. Por mais estudo, debate, construção que a gente faça. E a gente quer diminuir isso para as meninas que estão na escola pública. Pode ser ainda difícil, mas é merecido, é necessário. E, pega o fôlego e continua na luta. E as outras meninas vão nos acompanhar, com certeza. Aí, Mabel, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu quero que a gente traga um pouco, a gente fala muito em ancestralidade. Por que a ancestralidade ela é importante e como é que ela auxilia nessas mudanças necessárias agora no presente? Bem, se a gente não referenciar a grande mãe que nos gestou, que é o continente mãe, que é a mãe África, a gente vai se distanciar do que é a nossa realidade. Todas as vezes que a gente fala em pessoas pretas hoje, parece que a gente só fala em criminalidade, desumanização. E eu preciso dizer que eu sou uma pessoa que bebo na fonte dos valores civilizatórios africanos. Então, eu preciso olhar para trás como Sankofa, aquele pássaro que olha para trás e que vislumbra esse futuro porque ele bebe nessa fonte. É preciso beber na fonte do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu sou Mabel Freitas porque Luciana é Luciana Mota. Porque tantas outras pretas nos fortalecem, chegaram antes, nos ensinaram.
Então, é importante que a gente entenda que falar de ancestralidade é falar desse continente que a gente deve às nossas origens abissais e, lamentavelmente, a gente ainda conhece muito pouco e se distancia. Quantas pessoas incríveis devem ser aplaudidas e valorizadas e a gente ainda não as conhece, a história não nos contou. Então, se a gente não fala em ser uma pessoa que pensa nessa ancestralidade, em quem veio antes, em quem abriu portas para a gente não consegue vislumbrar esse futuro. E eu sempre recordo de uma grande mulher preta chamada Maya Angelou, que ela tem um poema que fala: ainda assim eu me levanto. E que a gente se levante sempre, mas se levante lembrando que as nossas ancestrais se levantaram. Então, se hoje a gente desliza em tapetes vermelhos, se hoje a gente tem luzes que nos fazem brilhar, é porque elas se levantaram. Então, eu desejo que cada mulher preta também se levante ante qualquer adversidade que venha cometê-la. Como é que está aí sua agenda para agora, o Julho das Pretas? O Julho das Pretas é um mês bastante complicado de agenda. Graças a Deus. E eu sempre digo assim, vamos descalendarizar, porque é preciso que a gente efetivamente faça esse debate em outros momentos. Não sofremos racismo só em julho e nem temos mulheres pretas para serem homenageadas só em julho. Eu tenho, inclusive, um poema que é um calendário azevich. Eu saúdo mulheres pretas de janeiro até dezembro. Eu tenho mulheres pretas para saudar, inúmeras. Então, eu tenho agenda, muitas palestras já agendadas, algumas atividades, algumas dinâmicas e, principalmente, pela militância, gratuitamente, a gente também vai descortinar olhares que ainda estão colonizados. Perfeito. Que bom. Como é que está a agenda agora do Julho das Pretas, da Secretaria e a sua própria? A Secretaria, ela discute essa questão o ano inteiro, porque é nossa pauta dentro daquilo que nós estabelecemos como planejamento, como de um plano plurianual. Mas algumas agendas estão em pauta. Uma delas é o lançamento do edital para mulheres quilombolas. O grupo de trabalho que nós estamos discutindo, intersecretarias com foco em gênero e raça, mas, sobretudo, potencializar algumas pautas no mês de julho, porque ele é potencializado a todo tempo, com as mulheres pescadoras, as mulheres marisqueiras, as mulheres em vulnerabilidade social, que são as catadoras, para qualificar o trabalho e para dignificar esse processo, colocando-as em uma outra condição de acesso e de fomento da sua família e do lugar que elas estão inseridas, né? É uma agenda extensa, tanto a secretária Elisângela como a nossa chefe de gabinete, nossas superintendentes, Camila e Luciana Mandelli, onde está centrada boa parte da nossa política voltada às mulheres negras, tanto na zona rural como na zona urbana, mas, sobretudo, trabalhar em sintonia com o governo do Estado, que vem tratando de um edital chamado Mulheres que Alimentam, para combater a fome no nosso Estado. Gente, chegamos no finalzinho do programa, mas eu quero ainda dar um tempinho para que vocês completem uma frase. Eu vou pedir que olhem diretamente para essa mulher preta que está nos assistindo aqui agora. Eu vou começar com a Luciana, depois com a Mabel. Luciana, ser mulher preta é? Ter consciência de que ela representa um legado ancestral. Eu costumo dizer que todas as vezes que a gente avança, uma ancestral descansa em paz. Então, a gente tem que avançar nessa perspectiva de que nossas ancestrais descansem em paz, porque nós vamos conquistar todos os dias. Muito bem, Mabel. Para mim, ser mulher preta é entender que existe uma rainha aí, que existe uma coroa, que existe muito brilho, muita luz, muita potência, muita engenhosidade, e que ainda que as pessoas não vejam, você precisa ver. É preciso que você entenda que você é uma potência. É preciso que você entenda que você é isso tudo. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las novamente em breve aqui no Ponto a Ponto Mulher, porque eu sei que ainda faltou assunto aí para a gente tratar. Sim. Somos seres humanos como os demais, com diversas visões políticas e ideológicas. Eu, por exemplo, entre a esquerda e a direita, continuo sendo preta. Sueli Carneiro. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.